Nos últimos dias, muito tem se falado sobre os problemas que estão acontecendo nos Estados Unidos, como a iminência de uma crise financeira, as tarifas e as ações, né, do presidente Donald Trump, deportação de imigrantes e uma série de coisas relacionadas à decadência mesmo, né, dos Estados Unidos. Em contrapartida, muito também tem se falado sobre o crescimento da China, né? Como um país igual a China se tornou um país, né, tão poderoso, né, a ponto de disputar a hegemonia do mundo com os Estados Unidos. Prazer, gente, eu me chamo Carlos, eu sou estudante de Ciências Biológicas e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, sobre a queda do Império Americano e a ascensão da China e pontos relacionados a isso. Então, gente, realmente, né, é uma coisa que causa dúvida, causa curiosidade e até espanto em algumas pessoas saber e ouvir, né, tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, né? Então, deportação de pessoas em massa, esse conflito com países parceiros como o Canadá, a China, a Europa, uma iminência, né, de uma crise financeira, de problemas de todos os tipos, né, uma desigualdade, pobreza grande. E a gente se pensa, como isso foi acontecer com os Estados Unidos? Por isso eu resolvi gravar esse vídeo hoje e eu vou falar sobre os principais pontos que levaram os Estados Unidos a estar nessa situação de hoje. E a China, né? Como a China fez para chegar até aqui, né? E esses pontos relacionados. Então, gente, como que os Estados Unidos, né? Primeiro eu queria assim discutir com vocês como os Estados Unidos chegou até esse ponto, né, que nós estamos hoje. Primeiro, né, é importante a gente questionar, né, como os Estados Unidos, qual foi o caminho que os Estados Unidos percorreu para chegar até aqui. Então a gente precisa lembrar dos Estados Unidos que saiu da Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos e o mundo. No contexto de Segunda Guerra Mundial, a Europa, vários países da Ásia, Japão, saíram completamente devastados, né? Os Estados Unidos, como estava fora daquele epicentro da guerra, acabou escapando, né, desses desastres, né? E os Estados Unidos já vinha se industrializando, crescendo. Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saiu como uma potência mais poderosa e rica do mundo, né? Inclusive criando o FMI, emprestando dinheiro para a Europa, para o mundo, né? E com essa guerra, né, fria com a União Soviética. Então os Estados Unidos realmente cresceu muito nesse período. Só que lá para os anos 1980 e 90, as políticas, né, neoliberais que foram implementadas pelo governo, até trouxe o nome aqui, Ronald Reagan, né? E são políticas neoliberais, quer dizer, de desestatização, privatização de empresas em setores importantes, redução, né, de benefícios sociais, de saúde pública, mesmo que nunca foi gratuita, mas assim, os custos se tornaram muito altos, né, ao longo do tempo. Saúde, educação. Então o governo passou tudo isso para a iniciativa privada, né, nessa questão do neoliberalismo. Então o que houve? Ao longo do tempo, os Estados Unidos foi passando por um processo de desindustrialização, né? Foi perdendo muitas indústrias,
de carro, de tecnologia, e essas empresas migraram para a China, né, que tinha custos de produção bem mais baixos e uma série de atrativos que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, os Estados Unidos, o que aconteceu? Houve uma concentração muito grande de riqueza, né, com esse sistema econômico financeiro, né, onde os recursos vão para as bolsas de valores e não mais para o setor produtivo. Então houve muita perda de emprego, a fuga dessas empresas e um crescimento da desigualdade social. Isso é um ponto muito importante para a gente tocar, né? Então esse crescimento da desigualdade, dos custos de vida que explodiram, principalmente com a saúde e a educação, que a gente tem várias denúncias na saúde de pessoas com planos enormes, né, a pagar para pagar sua saúde, né, o que acaba empobrecendo as famílias, né, a classe média, enquanto as riquezas, né, se concentram ali na elite e no setor financeiro. Então eu acredito que esses foram os principais problemas que levaram os Estados Unidos à ebulição que está, né? Essa polarização política, porque o desemprego, né, a desconfiança na política gera o radicalismo, né? As pessoas ficam desorientadas, meio sem saber o que fazer, né? Então essa polarização política, mesmo Donald Trump, ele brinca, né, com esse caos social, né? Infelizmente, os Estados Unidos está cada vez pior, né? E a China? Como a China conseguiu chegar nesse patamar que está próximo de passar os Estados Unidos? Então, a gente precisa começar lá pela Revolução da China, né? Que aconteceu em 1949, onde foi instaurado o governo comunista da China. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a política da China, né? Que é uma política um pouco fechada, que algumas pessoas podem participar do partido, outras não. Não há eleições diretas, né? Então, mas o modelo de organização, né, econômica da China foi fantástico. Quer dizer, o governo privatizou, houve uma abertura de mercado, né, da década de 1980 a 90, né, que é no governo Deng Xiaoping, né, que houve essa abertura do mercado chinês para as empresas, né, exteriores investir na China, né, mesmo que o governo controla áreas estratégicas como energia, industrialização, tecnologia, setores estratégicos, habitação, mas o governo também deu essa abertura para o mercado externo, né? Concessão para outras empresas, benefícios, né, econômicos. Então, muitas empresas dos Estados Unidos migraram para a China. Não só dos Estados Unidos, como da Europa e vários cantos do mundo. Então a China começou a crescer muito rápido, principalmente do final dos anos 80, né, para 90. Houve um crescimento econômico voltado para a exportação de tecnologia, diversos setores, investimento, né, em outros países. Porque a China trabalha com essa linha, né, de investir em um país e o país fica, né, com esse investimento, só que ela tem esse retorno financeiro, que é algo um pouco diferente dos Estados Unidos, que ele age um pouco agressivo, assim, mexe na política dos países, né, para ter ganhos financeiros. Então a China teve um crescimento muito acelerado por causa desse controle social, desse controle político na economia, o que não aconteceu com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos teve uma desregulação do mercado, então os empresários e o setor financeiro acabou ganhando muito, porque não houve esse controle estatal, né? Então você pode ver hoje
que os dados, né, da China mostram isso, uma redução muito grande da desigualdade e um aumento, né, do poder de compra e a melhoria de vida das pessoas. Enquanto os Estados Unidos está mergulhado, né, em problemas profundos. E é isso, né? Hoje a gente chega numa polarização entre Estados Unidos e China por causa dessa competição, né? A China cada vez mais crescendo e tomando esse protagonismo dos Estados Unidos. E aí que eu quero discutir a última questão, gente, que é a questão das políticas públicas, né? Quão importante é o Estado investir em saúde, educação, cultura, geração de emprego, tecnologia, são setores estratégicos da economia e da vida das pessoas. Né? Os Estados Unidos e a Europa estão pagando um preço alto porque colocaram, né, o país, os interesses do país, para atender uma pequena elite, né, do setor financeiro. É claro que eu tenho críticas ao modelo chinês, principalmente pela democracia, que quase não existe. As pessoas não podem escolher os seus representantes, isso é muito importante, mas em relação às políticas econômicas e de reparação social, a China teve avanços fantásticos em poucos anos, né? Uma coisa que o Brasil enfrenta também e precisa priorizar políticas públicas, né? Investimentos em educação, saúde, tecnologia, geração de emprego, e há setores que a iniciativa privada pode cuidar, né? Há também essa importância de fazer parcerias públicas e privadas, né, para o desenvolvimento do país. Então é isso, gente, tá bom? Esse vídeo a gente discutiu muitas questões, e se você, né, quer ter acesso a mais conteúdos aqui desse canal, eu peço primeiro para você deixar um like para que outras pessoas possam ver esse vídeo, e se inscreve aqui que eu vou continuar gravando vídeos aqui para vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente.